Olá, eu sou o jornalista Albano Gado. Estamos aqui no estúdio SZ Working, na Andradas 860. Por falar em estúdio, se quiser tirar o teu plano de fazer um podcast do papel, SZ Working é um estúdio especialista em podcast, gravação de vídeos, entrevistas, dentre outros. Estamos hoje aqui no estúdio SZ Working com o vereador de Pelotas, Cauê. Venho conversar com a gente, bater um papo sobre as suas realizações, suas pretensões. Olá, vereador, tudo bem? Tudo bem, Albano, é um prazer estar aqui no Porto Alegre Oficial, sobretudo sendo entrevistado por ti, que eu tenho já acompanhado o trabalho há bastante tempo, é uma honra mesmo. Obrigado. Vamos lá então. Cauê, começou jovem na política, né? Ainda é jovem, né? O que te motivou a entrar nesse caminho e assumir essa responsabilidade tão cedo? Na verdade, quero me apresentar para todo mundo aqui, quem não me conhece, sou o vereador Cauê, tenho 32 anos, não sei se eu me considero tão jovem assim já, mas assumi a Câmara de Vereadores. Lá em 2020 eu concorri porque um grupo de amigos, né, Albano, se juntou e queria que eu concorresse. Eu nunca tive nenhum familiar na política, nunca tive ninguém ligado na política. E aí tá bem, os amigos me convenceram, eu fui lá, concorri, fiz 667 votos, fiquei como suplente, né? Depois, infelizmente, o primeiro suplente, eu fiquei como segundo suplente, tá, Albano? O primeiro suplente faleceu, que era detentor da cadeira, foi cassado e eu assumi a Câmara de Vereadores em 2022 por 1 ano e 3 meses, né? E o que me fez entrar na política, obviamente, foi esse grupo de amigos querer achar que eu tinha uma aspiração. Lá no início a nossa bandeira era desenvolvimento econômico, né? Sobretudo na área da cultura e do turismo. Minha mãe foi influenciadora demais na minha caminhada cultural, né? Minha mãe foi conselheira de cultura do estado por muitos anos, minha mãe foi uma batalhadora da área da cultura em Pelotas e acabou que eu me desviei para o lado da saúde. Então o que me fez propriamente dito entrar na política foi um grupo de amigos achar que eu tinha um potencial para estar lá, e hoje eu estou aqui, né, no Porto Alegre Oficial, sendo entrevistado por ti, e estou muito alegre de estar podendo me apresentar para milhares de pessoas. E como vereador de Pelotas, qual foi a tua maior conquista, que mais te marcou e por quê? Então, eu acabo entrando na Câmara de Vereadores com 667 votos, 1 ano e 2 meses de trabalho, e a gente já se depara com uma eleição. Eu, vereador, uma Câmara de 21 vereadores, uma Câmara 90% naquele momento governo do PSDB, governo Paula, com cargos, com secretarias. Eu quero já deixar registrado, não tenho nada contra, mas nunca tive, nunca terei cargos, né, dentro de uma estrutura como vereador. Eu acredito que o grande problema da política, não é essa questão do toma lá da cá, que acaba te colocando num cargo, tu coloca um indicado que tem uma família, que vai sustentar essa família, e daqui a pouco tu toma com uma estrutura gigantesca, né? Tu vai contra um governo e tu acaba perdendo esses cargos, criando problemas, porque aquelas famílias dependem daqueles cargos, e eu enxerguei que esse era um grande problema, né? Sem cargo nenhum, cresci quase 500%. Então acho que a minha marca, o que me marcou nesse período de 1 ano e 2 meses foi o nosso trabalho de fiscalizar, e eu crescer de 667 para 3.230 votos na campanha de 2024. Bom, hoje tu és pré-candidato a deputado federal. O que te fez entender que esse é o próximo passo? Porque geralmente, né, depois de vereador, tenta estadual e depois federal. E alçar um voo maior. O que te fez entender que era o momento, que era a necessidade? Na verdade, nessa campanha de 24 aconteceu uma loucura, né? As pessoas em Pelotas... eu dialogo muito, estou sempre na rua, abri mão da minha vida pessoal, abri mão de tudo, de empresa,
para viver a Câmara de Vereadores, viver Pelotas. Então eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, estou no pronto-socorro. A Câmara de Vereadores funciona em Pelotas das 8h30 às 2h, Albano. E o nosso gabinete trabalha até às 5h, a gente recebe a população até às 5 da tarde. Depois a gente está sempre em fiscalizações da saúde. Como eu te disse, a minha bandeira lá no início era defender o turismo, né, a cultura e o desenvolvimento econômico. Eu me desviei para a saúde porque eu assumi a Câmara de Vereadores com 34 mil pessoas, hoje tem 110 mil pessoas na fila do SUS. A gente acabou fazendo um trabalho voltado para a saúde, ajudando muitas pessoas, e o que me fez ser hoje pré-candidato a deputado federal foi justamente na campanha de 24 as pessoas pedirem para eu ser candidato a prefeito. E eu não achava que estava preparado, eu achava que eu precisava me preparar. Acho que essa eleição de 24 como vereador, eu ter crescido quase 500%, isso consolidou que o nosso trabalho foi um trabalho que deu certo, um trabalho de diálogo. E aí eu vi nas possibilidades dentro do Podemos, que é o partido que eu estou hoje, a chance de nós termos uma cadeira em Pelotas a deputado federal, e por isso coloquei meu nome nessa pré-candidatura, dialogando com o grupo político, dialogando com a população. Não é uma aspiração pessoal minha, né? Acho que sim, como uma empresa privada, a gente tem degraus que nós devemos subir, mas no entendimento de um coletivo político, de outras pessoas, não só em Pelotas, mas na região, que achavam que a gente poderia ter esse desafio, e a gente aceitou ser pré-candidato, e hoje a gente está aqui conversando, como eu falei, com milhares de pessoas através do Porto Alegre Oficial, que mais uma vez eu quero agradecer o convite. Cauê, quais são as principais dificuldades e problemas de Pelotas, tá, que Pelotas está enfrentando, e como isso pode ser levado para Brasília? Albano, eu acho que são vários problemas em Pelotas, mas a prioridade, eu não tenho dúvida, que é a saúde. Mais de 110 mil pessoas na fila do SUS, né? Pelotas atende 1.400.000 pessoas na região. Então, se a pessoa se acidentar em Canguçu, no Capão do Leão, em Pedro Osório, ela acaba parando na porta do pronto-socorro de Pelotas. Então, a nossa prioridade e o nosso entendimento é que precisa ser zerada a fila do SUS, para depois a gente entrar nos outros problemas, que é o desenvolvimento econômico da região. Pelotas é uma região que está muito empobrecida. O centro de Pelotas está precário, as ruas estão precárias, o centro de Pelotas não tem lixeira, para ter uma ideia. Então, são diversos problemas, assim como a educação. Então, a prioridade que eu penso, o maior problema que eu penso hoje de Pelotas é a saúde. É uma cidade que está doente, e uma cidade doente, ela não tem educação, ela não tem desenvolvimento, ela não tem segurança. Então, o que eu vejo, o maior problema é a saúde. Depois disso, a gente iria ali para a educação e para o desenvolvimento da região. Você fala muito sobre fiscalização, né, que eu acho que é característica do seu governo. Na prática, como funciona, tá, esse trabalho, e qual a denúncia mais impactante que já passou pelo teu gabinete? Olha, essa pergunta é difícil, porque, como eu disse, a gente entrou pensando em fazer um trabalho, a gente acabou nos direcionando para a saúde. E com a saúde acabou que eu comecei a fazer as fiscalizações na UBS por falta de médico, por falta de enfermeiro, por pessoas que batiam um ponto e iam trabalhar em outro local. Eu virei uma central de denúncias, Albano, nesse período que eu assumi a Câmara de Vereadores por 1 ano e 2 meses. A gente recebia, para ter uma ideia, teve dias que a gente recebeu mais de 100 denúncias. Então a gente virou um canal na Câmara de Vereadores da população e de servidores da Prefeitura de Pelotas. São várias denúncias aqui, é muito difícil eu te especificar, mas a que mais me marcou é a denúncia do desvio de recursos do pronto-socorro, que acabou prendendo o ex-vice-presidente do PSDB, ex-tesoureiro do PSDB, que era indicado, inclusive, de um deputado, né, dentro do partido. A gente acabou descobrindo o desvio de recursos. Ele foi preso, né? A gente foi até a Brasília, a gente abriu uma CPI, a gente acabou mostrando que essa nossa fiscalização teve resultado. Essa é uma das que me marcaram, assim como
um diretor da Secretaria de Assistência Social que ele desviava recurso do LOAS, que é um benefício para deficientes cognitivos em Pelotas. Ele era tutor desses deficientes cognitivos, ele tirava cartão de crédito, Albano, no nome de cada deficiente cognitivo e passava os cartões de crédito em uma máquina, desviava o recurso desses deficientes. Nós descobrimos essa denúncia, fomos atrás, investigamos e ele até hoje está preso. Então também é uma denúncia. Entre tantas outras, a gente acabou derrubando 3 secretários, acabou tirando pessoas que batiam ponto e trabalhavam em outro local, em outros locais, funcionários fantasmas, enfim, foram várias denúncias, mas essas duas são 2 denúncias que me marcaram muito nesse período que eu fiquei por 1 ano e 2 meses como suplente e assumi como vereador. Tem pauta bastante no teu mandato sobre a saúde, né? Qual foi a emenda ou lei que tu tenha contribuído para a saúde de Pelotas? Na verdade, foram várias leis. Uma das leis que também eu registro que hoje poderia reduzir, e eu digo poderia porque não, embora a lei esteja em vigor, não foi colocada em prática no Pelotas, era uma lei que a gente exigia o prontuário digital. Albano, a gente está em 2026 na era tecnológica, a gente está aqui falando para milhares de pessoas que podem nos assistir no mundo inteiro. E todo mundo, absolutamente todo mundo que entra no pronto-socorro tem que fazer o prontuário manual. Então a pessoa entrava no pronto-socorro, era atendida, no mês seguinte ela voltava e ela tinha que fazer tudo de novo. Não ficava absolutamente nada registrado. Só que tinham pessoas que voltavam no pronto-socorro semanalmente. E semanalmente teriam que fazer o prontuário manual. Eles tinham que ser atendidos por vários médicos diferentes. Esses médicos não sabiam o que tinham se passado com o cidadão. Então tinha que fazer tudo de novo. E a gente criou o prontuário digital, que é uma coisa óbvia, que está em vigor em diversas cidades, nas grandes cidades, né? E que reduz 72% do tempo, do período na fila de espera e de atendimento. Porque o cidadão retorna no pronto-socorro e ali o médico que vai atender ele, independente do que for, tem um raio-x de tudo, do que essa pessoa teve, quantas vezes foi atendida, qual é o remédio que ela toma, se já fez cirurgia, e isso, infelizmente, até agora não foi colocado em prática. Esse é um projeto de lei que eu tenho certeza que ajudaria, que eu acho que é muito importante. E recursos foram vários, foram mais de 10 milhões de reais que nós destinamos para a área da saúde, que nós conquistamos através de deputados federais, né? Vale ressaltar que Pelotas não tem nenhum deputado estadual, é absurdo. Pelotas não tem, com 400 mil habitantes, não tem deputado estadual. E eu, como vereador, acabei fazendo esse trabalho de deputado estadual, correndo atrás, indo em Brasília, vindo aqui na capital, na Assembleia, para conversar. Então, eu não tenho como te especificar exatamente uma emenda, mas foram mais de 10 milhões de reais de conquistas para a saúde de Pelotas. A política está um pouco desacreditada no meio da população, né? Tu acha realmente que não existe político que possa fazer a diferença? Olha, eu vou te falar de mim. Eu não tenho, com muita humildade mesmo, eu tenho convicção que o nosso trabalho faz toda a diferença e assim como eu, tem diversos políticos, eu conheço diversos políticos com uma índole boa, com boas intenções e que consiga fazer um bom trabalho. Eu digo do nosso trabalho porque a gente ajudou muitas e muitas pessoas, né? Hoje o que me fez também ser pré-candidato a deputado federal, Albano, é justamente esse diálogo, esse contato que a gente tem com as pessoas, de ajudar as pessoas na saúde, de salvar a vida das pessoas, de destinar recursos, de conquistar recursos e de justamente fazer uma política para as pessoas, para a mudança da vida das pessoas. Então, pensando nesse sentido, acho que assim como eu, tem muitos bons políticos e é isso que a gente tenta espalhar e muito me honra hoje ser pré-candidato justamente por escutar outras pessoas da região, outros políticos da região dizendo que se inspiram no nosso mandato, no nosso trabalho. Então, sim, a vida da política, ela muda a vida das pessoas e existem pessoas boas, existem bons políticos, embora muitos não sejam bons, como em diversas áreas. Existem bons juízes, existem bons ministros, existem bons políticos, mas também existem péssimos ministros, péssimos políticos, péssimos médicos, enfim. Obviamente, ser político não é fácil, né? Acaba convivendo com muitas críticas, muita pressão.
e com a oposição. Muitas vezes, né, sem razão. Como é que tu lida com tudo isso? Albano, na verdade, como eu sou um cara muito comunicativo, assim, eu converso muito, eu uso muitas redes sociais, eu ingressei na Câmara de Vereadores com 6 mil seguidores e acabei saindo com 54 mil seguidores dessa eleição de 2020 para 2024. Então, as redes sociais, para mim, ela serviu justamente para eu me comunicar com as pessoas. Eu não tenho problema algum de me comunicar, sobretudo de responder individualmente. Ninguém tem a senha no meu Instagram. Quem me chamar lá no Instagram, @CauêFirossoto, eu mesmo que vou responder. Eu mesmo respondo uma por uma e respondo os haters e respondo os apoiadores. Então, eu sei lidar muito bem com as notícias ruins, com as críticas. Não tenho problema com isso. Cauê, deixa um recado para a população de Pelotas e para quem tem interesse em acompanhar o teu trabalho em Pelotas e na região, e para os nossos seguidores do Porto Alegre Oficial. Primeiro eu vou me direcionar ao Porto Alegre Oficial, aos seguidores. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo me apresentar. Aos gaúchos, aos pelotenses, mas em modo especial aquelas pessoas que acreditam na política, que entendem que o dia a dia da política é o que move as leis, é o que move as regras. Não votar, e eu era uma pessoa que odiava, olha que engraçado, Albano, eu era uma pessoa que odiava a política. E depois eu entendi que a política que regra o nosso dia a dia. Se hoje uma lei for aprovada que a gente não pode andar de blazer, por exemplo, a gente não vai poder andar de blazer. Então, a política é importante para decidir a nossa vida. Para ti que acredita na política e para ti que não acredita, regulariza teu título, bota ele em dia e decide, porque se tu não decidir, tu vai deixar alguém decidir por ti e depois não adianta reclamar. A minha fala vai para vocês. Acreditem na política, eu sou prova viva que a política muda a vida das pessoas, que a gente consegue ajudar muitas pessoas, que a gente consegue solucionar muitos problemas. Realmente, a política é burocrática, a política muitas vezes se torna chato, sobretudo com essa polarização que nós estamos vivenciando. É algo chato, é algo que na nossa família, nos amigos, acabam criando constrangimentos, problemas, mas acredita na política. Busca bons políticos, porque tem muitos bons políticos, e eu quero que tu me siga lá, @CauêFirossoto, né? Acompanhe o nosso trabalho, um trabalho de fiscalização, um trabalho olho no olho, um trabalho que a gente dialoga muito. Me chama lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, porque eu estou à disposição para poder te ajudar no que tu precisar. Era isso, Albano. Obrigado, vereador Cauê. As portas aí do nosso estúdio, do nosso podcast, do Porto Alegre Oficial estão abertas, né, para pautas positivas que interessam a população do estado, de Porto Alegre e também de Pelotas, que nós temos muitos seguidores de Pelotas também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Até mais, Porto Alegre Oficial.